Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Me chamo Leonardo Zamperlin, sou filmmaker, editor de vídeos e entusiasta pelo audiovisual. E este é o canal Zamper Filmes, um local que eu criei para a gente conversar sobre técnicas de filmagem, de edição e também um pouco da minha própria experiência, minha vivência dentro desse mundo da produção de vídeos. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar um pouco de como foi a produção de um projeto autoral meu de vídeo chamado Artist's Life, ou traduzindo, Vida de Artista. Gostaria de falar um pouco de como foi a produção desse projeto, a ideia, por trás dele, as referências que eu utilizei para esse formato e falar também sobre as técnicas, os equipamentos que eu quis aplicar nesse tipo de vídeo, que inclusive já está postado aqui no canal, então se você ainda não viu, o importante é que você assista para você entender um pouquinho de como foi a história por trás desse projeto. Para realmente sentir o que a gente tem em volta, o que a gente vive, sabe? O que está acontecendo é quando você se põe como parte desse universo, sabe? Eu acho que pra mim é como é a arte, sabe? Bom, eu quero começar falando sobre como surgiu a ideia por trás desse projeto autoral de vídeo. Eu não lembro exatamente quando eu tive essa ideia, mas já estava trabalhando com vídeo e tal, já tinha algumas ambições relacionadas a fazer algumas coisas mais autorais, já vinha trabalhando para outras pessoas, para clientes, enfim, mas eu queria dar vida aos meus próprios projetos de vídeo, Eu acho que todo videomaker, todo mundo que trabalha com vídeo de certa forma, sendo filmmaker, atuando atrás da câmera, tem esse desejo de contar suas próprias histórias, mesmo que sejam fictícias, ou pegar histórias de outras pessoas e contar ali com seu próprio olhar de diretor, de roteirista, e também o seu conhecimento técnico para contar essas histórias. Zapeando por aqui mesmo no YouTube, eu me deparei com um canal chamado Zomerismo, de um jovem diretor brasileiro chamado Lucas Zomer, e dentro dos vídeos que ele postava no canal, ele tinha um projeto chamado Por Trás das Lentes, que quando eu assisti alguns episódios eu pensei, por que não fazer algo parecido, Meio que acabei copiando um pouco a ideia dele, talvez, mas eu acho que o principal era tentar fazer algo parecido, no mesmo formato de entrevista, algo mais documental, só que com a minha visão, com o meu jeito de contar mesmo, utilizando as técnicas que eu sabia e tal. Isso já faz um bom tempo já, mais ou menos uns 2, 3 anos eu acho, e desde então eu meio que coloquei na gaveta aqui dentro da minha cabeça para quando eu tiver a oportunidade de pôr em prática esse projeto, ele saísse desse jeito que eu gostaria que fosse. E a ideia do projeto dele era bem simples, Entrevistar algumas personalidades da internet, dos nichos de dublagem, de outros canais sobre cinema, por exemplo, e mostrar mais esse lado pessoal mesmo desses influencers, Eu tinha mais ou menos a mesma ambição, não exatamente com personalidades conhecidas, mas talvez com amigos meus, então tudo isso eu ia decidir ali ao longo da minha jornada, por isso até que eu engavetei esse projeto para ir amadurecendo com o tempo e futuramente dar vida a esse projeto de vídeo autoral. O tempo passou e no ano de 2024 eu queria tentar praticar mais coisas autorais mesmo. Quem está inserido nesse mercado de vídeo acaba fazendo muito do mesmo para os clientes e não consegue evoluir tanto a sua própria parte técnica e até mesmo a sua parte artística, de storytelling, de criar suas próprias histórias, direção, do roteiro, da narrativa própria, ao invés de só ficar aplicando as mesmas técnicas, filmando do mesmo jeito, iluminando da mesma forma. Então meu anseio por trás desses vídeos autorais era justamente de evoluir essa parte minha que eu sentia necessidade, sabe? Foi então que eu resolvi botar em prática esse projeto que estava lá engavetado no fundo da minha mente. Não tinha esse nome, ainda Artist's Life. Eu ainda estava tentando decidir como seria mais ou menos o formato. Até por isso eu corri atrás de mais referências dessa pegada mais documental mesmo. Porque a ideia era exatamente essa. Colocar a pessoa em frente à câmera, deixar ela falar sobre a vida dela, sobre o que ela faz da vida. E tentar mostrar com B-rolls, inserts, imagens complementares que eventualmente eu iria captar para exemplificar essa história. Bom, e já imaginando como seria um primeiro episódio, eu tive a ideia de chamar um amigo meu dos tempos de escola, meu grande amigo Mike Lise, que praticamente topou na hora quando eu contei, a ideia que eu tinha e tal sobre esse tipo de vídeo. E eu quis que ele participasse, desse episódio inaugural desse projeto, justamente por conta da ligação dele com o desenho, que era uma coisa que eu lembro que desde a época de escola, desde a época do ensino médio, quando a gente estudou junto, ele já vinha praticando alguns desenhos, ele foi aperfeiçoando ao longo do tempo.
Eu tive o prazer de acompanhar esse processo, pelo menos o processo inicial dele no desenho, então seria muito gratificante poder contar a relação dele com a arte através do desenho. Assim, nesse momento que eu convidei ele para participar do vídeo, eu já tinha ideia que eu queria que esse projeto tivesse esse viés mais artístico mesmo, né? Convidar pessoas que têm uma relação íntima com a arte através de um certo ofício. Então, no caso dele, foi o desenho. Inclusive, para os próximos episódios, eu pretendo chamar pessoas que eu conheço que têm uma ligação, seja com a música, seja com a escrita, a literatura, enfim, várias modalidades de arte, vamos dizer assim, vários espectros de uma mesma área, porque o intuito principal desse projeto era justamente esse: contar histórias de pessoas que têm uma ligação muito forte com a arte através de um ofício específico. Bom, para falar um pouquinho das referências que eu tive, eu não cheguei a ter tantas assim. Na verdade, eu lembro de ter visto apenas uma em específico que me chamou muita atenção. Eu tinha descoberto essa referência um pouco antes, mas foi algo tão certeiro que quando eu assisti os trabalhos desse cara, eu já sabia que era exatamente esse tipo de vídeo que eu gostaria, pelo menos o visual que eu estava buscando para esse tipo de projeto, que era o Arts This Life. Eu gosto de acompanhar muito do cenário de esportes, né, esporte eletrônico, então eu vejo muitas produções de vídeo relacionadas a isso, né, do mundo dos jogos eletrônicos. E eu acabei me deparando com um diretor que nem tem tantos trabalhos assim, mas os poucos que eu vi já me chamou muita atenção. Ele chama Tom Newman, e ele trabalha muito nessa vertente, né, de documentário, uma pegada mais cinematográfica. Eu gostei muito, por exemplo, da fotografia que ele aplica nos vídeos dele. Como o visual do vídeo dele ajuda a contar a história dos personagens que ele entrevista. Ele é um diretor que não tem tantos trabalhos assim, mas os poucos que ele produziu já são trabalhos assim incríveis. E você acaba descobrindo que em nichos como, por exemplo, esse dos esportes eletrônicos, tem uma produção cinematográfica incrível, impecável, que às vezes você não encontra nem no próprio cinema ou em séries, enfim. Eu recomendo, se você é desse meio de esportes eletrônicos, de games, assistir um documentário que ele fez pro Counter-Strike, contando um pouco da evolução do cenário competitivo de CSGO, que é um tipo de jogo que eu sempre tô acompanhando os campeonatos. Outros trabalhos que ele fez, que esses também me chamam muita atenção, foi pra Gucci. Sim, aquela empresa de moda, Gucci. Eles têm um projeto de apoiar atletas de esporte eletrônico e ele dirigiu os episódios com alguns desses atletas. Eu fiquei realmente impressionado com o tipo de produção que ele faz nos vídeos dele, as técnicas que ele utiliza. Então ele gosta, por exemplo, de mesclar imagens de Super 8 com imagens digital, então dá uma identidade muito própria para os vídeos. A questão da fotografia é muito, muito interessante nos trabalhos dele, né? O jeito que ele enquadra os seus entrevistados, eu achei muito bacana. E outras técnicas mais que ele utiliza. Claro, existem muitas referências que eu poderia ter aproveitado, mas ele em específico foi uma que eu gostei bastante. E de certa forma gostaria de aplicar dentro das minhas próprias limitações, claro, não trabalho, por exemplo, com orçamentos cinematográficos, mas eu queria tentar pescar um pouco dessas ideias, dessas referências, e justamente esse diretor me chamou muita atenção por causa disso. Falando um pouco da produção em si, né, desse projeto, não foi nada assim complexo demais, na verdade foi bem simples de fazer, só que sim teve as suas complexidades. Eu, por exemplo, combinei com o Mark para gravarmos no ambiente onde ele desenha e tal, e tentamos fazer isso em um dia no máximo. Todas as cenas eu posso dizer que 98, 96% delas foram todas feitas num dia só, com ele na casa dele. Passamos ali desde a tarde até o final da noite gravando. Pedi bastante paciência pra ele, pra gente conseguir fazer tudo. Então obrigado, Mark, valeu pela força durante todo esse tempo. Desculpa qualquer coisa, mas a ideia era tentar otimizar o máximo possível dentro daquele dia. Até porque ele também estava numa semana de férias, eu também tinha outros trabalhos pra cuidar, pra entregar. Então eu precisava que fosse somente em um dia, o máximo que a gente conseguisse captar. Eventualmente eu fiz algumas outras filmagens aqui em casa mesmo, só para complementar, mas dá para dizer que praticamente o episódio todo foi filmado na casa dele. Comecei fazendo com ele a entrevista, que durou mais ou menos ali coisa de 1h, 1h30, não foi tão longo, mas ao mesmo tempo eu consegui extrair dele bastante fala interessante, que seria bem importante para a parte de edição, né? Você precisa captar nesse tipo de vídeo um material bem consistente para não faltar, né, nenhuma fala. Até mesmo para você ter ali textos interessantes do seu personagem, você precisa que ele fale bastante, né? Vamos dizer assim, porque aí você tem uma margem boa para tirar o que você não precisa, o que você não acha legal para contar aquela história. Utilizei 4 lentes
né? Uma 23mm, uma 30, uma 58, que é a Helios 44M. Qualquer dia eu falo dela aqui no canal, porque é a minha lente xodó, a lente que eu mais gosto. E uma 12mm para pegar takes abertos, principalmente na parte dos inserts, na parte dos B-rolls, que complementariam o vídeo final. E vocês podem perceber ao longo do vídeo que eu fiz takes, por exemplo, de close-ups, usando tanto a grande angular 12mm, quanto as mais fechadas, como 30 ou 58mm, para ter essa dinâmica diferente de distância focal. Eu acho que isso fica muito bacana, e isso também faz parte, inclusive, das referências que eu tento pescar. Então, se você utiliza uma lente aberta, você não vai só filmar coisas grandes ou ambientes muito espaçosos, você também vai focar em detalhes, e você pode fazer a mesma coisa com lentes fechadas para ambientes abertos e não só detalhes, sabe? Logo após a entrevista, né, eu passei o resto do dia com ele captando essas cenas complementares. Então, as cenas com quadros, desenhos, os gibis pra gente fazer esses inserts. Também filmei ele desenhando, que eu repeti várias vezes os takes com ele. Fiz muitos takes diferentes, trocando as lentes, experimentando ângulos diferentes. Às vezes eu filmava ele com a câmera no tripé, outras vezes com um gimbal na mão, com Steadicam, para ter essa dinâmica também de câmera parada, câmera em movimento, para dar esse dinamismo pro vídeo, porque ao invés de você gravar um vídeo como esse, longo até de 5, 6 minutos, você tentar fazer as coisas de um só jeito, filmar de um mesmo modo, é interessante você variar os tipos de take. Então na edição você trabalha uma sequência de takes parados, depois escolhe um take em movimento, passa para um outro take também em movimento, e aí você volta para o take parado. Então esse dinamismo é muito importante para você manter a sua audiência engajada, né? Porque no final das contas, todas as técnicas que você utiliza, tanto na filmagem quanto na edição, precisam te ajudar a contar aquela história, aquele storytelling, senão não vai fazer muito sentido para quem estiver assistindo. E galera, eu acho que o mais interessante desse tipo de trabalho mais autoral é toda a liberdade criativa que você tem, né? Porque diferente de um trabalho feito para um cliente que você precisa atender as expectativas dele, num trabalho autoral você pode atender as suas próprias expectativas, que podem ser ilimitadas, né? O único crivo, a única coisa que te impede de fazer é a sua própria criatividade, na verdade. Então, se você tem conhecimento técnico, é interessante que você explore nesse tipo de vídeo mais autoral, né? Então, até por isso eu busquei aplicar técnicas que eu geralmente não utilizo nos trabalhos dos clientes, pelo menos nas vezes que eu não tenho oportunidade de aplicar, né? Então, uma técnica que eu quis aplicar, por exemplo, é a do Fast Motion, que é quando você reduz a velocidade do obturador da câmera para registrar cenas com rastros, para dar essa ideia de passar do tempo e tal. E até na questão da referência, né? O Tom Newman, eu lembro que ele aplica uma outra técnica para exemplificar essa passagem de tempo no próprio vídeo dele, que é utilizando a iluminação, né, do cenário de um jeito que mostra essa passagem de tempo. E eu quis utilizar essa outra técnica para dar essa ideia de velocidade, de tempo passando, que no fim das contas a ideia ficou bem bacana do jeito que a gente aplicou essa técnica. Outro take também que eu quis fazer nesse vídeo é o que a gente chama de POV, ou Point of View, ponto de vista, que era travar a câmera na perspectiva da mão, pegando o lápis e desenhando. Eu confesso pra vocês que eu não tive a ideia de fazer esse take lá, eu não consegui lembrar de fazer esse take, apesar de que eu queria, mas eu fiz em casa, eu repliquei, fiz com a minha própria mão, então não é a mão do Mike que vocês veem no vídeo, é a minha mão. E esse take eu fiz com um acessório muito bacana, que na gringa eles chamam de clamp. Aqui é como se fosse um gancho, né, que você encaixa ali no cage da câmera, e na outra ponta você pode colocar um outro objeto, que no caso eu escolhi que fosse um lápis. Então esse take era um que eu queria muito colocar nesse vídeo, porque combinaria muito com a proposta, né, de desenho e tal, e realmente ficou bacana o resultado, mesmo que eu tenha feito essa cena só depois aqui em casa e tal, mas eu acho que passou de ano e ficou muito legal mesmo. Uma outra ideia também era a captação de áudio, então nos momentos ali que ele estava tocando baixo, por exemplo, ou desenhando, eu quis trazer esses elementos sonoros para dar mais detalhe, ambientação, né, daquelas cenas para quem estivesse assistindo o vídeo. Então barulho do lápis desenhando, todos esses sons ou a gente captou ali no dia, ou eu busquei depois na edição. Então justamente essa atmosfera sonora, eu achei ela muito interessante para buscar, para intensificar nesse tipo de vídeo, né?
Bom, e para concluir, porque eu acho que eu já falei muita coisa sobre esse projeto, eu gostaria de primeiro agradecer ao Mike, que deu essa oportunidade de contar a história dele através do desenho, através da arte, mostrar o lado artista dele que eu sempre admirei, e eu realmente queria contar essa história, a história dele, né, eternizar em vídeo essa relação dele com o desenho, que é uma relação muito bonita. Obrigado, Mike, por ter me permitido contar essa história com o meu próprio olhar de videomaker, editor. O resultado final ficou muito melhor do que eu imaginava. Claro, a gente sempre revê o vídeo e acha que podia melhorar algumas coisas, alguns takes deixou passar alguns errinhos e tal. Pelo conjunto da obra, o vídeo ficou excelente, eu realmente tenho muito orgulho desse trabalho. Virou peça do meu portfólio, então eu sempre que eu tenho oportunidade vou mostrar ele para os meus clientes, para pessoas que também queiram contar suas histórias. Que claro, né, esse é só o primeiro episódio, eu pretendo contar a história de outras pessoas nos próximos episódios, sempre com essa ideia de relatar a ligação do personagem com a arte através de um ofício. Quero também deixar meu agradecimento para quem assistiu, curtiu, comentou, compartilhou o vídeo. Quando a gente postou primeiro no Instagram, teve uma repercussão muito grande, principalmente com o pessoal que já acompanha o trabalho do Mike. Ele mesmo ficou muito feliz, muito emocionado por ter visto ali a história dele registrada em vídeo. Reitero para você que ainda não viu esse vídeo, assiste aqui no canal, e eu espero que nas próximas oportunidades, nos próximos episódios, eu consiga explorar muito mais dessa visão de filmmaker, mas claro, com um viés artístico. Por mais que seja um projeto autoral, eu tento sim colocar um pouco desse conhecimento técnico que eu tenho, evoluir cada vez mais essa parte criativa, de storytelling, de direção, roteiro, que isso não só ajuda na minha carreira como videomaker, mas que também serve para contar histórias incríveis como a do próprio Mike e de outras pessoas que eu pretendo entrevistar. E é isso, se você ficou até o final desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal pra gente conversar mais e mais sobre técnicas de filmagem, edição e sobre o mundo do audiovisual. Até a próxima!